Muito prazer pelo contato com você. E em mais uma jornada interna para juntos vivenciarmos a essência do ser, a presença do divino, aqui e agora, em mim, em você, em tudo, mais próxima do que nossa respiração. Uma jornada interna, naturalmente, vai nos convidar ao autoconhecimento, o que vai também nos direcionar à autotransformação. Conhecermos, reconhecermos o que precisa de ser transformado em nós e manifestarmos pela autotransformação a nossa essência. Bom, e nisso aí inclui, então, avaliarmos com constância as nossas crenças. Falemos agora sobre a percepção dualista. A percepção dualista, o que sugere a separatividade, interpretação do mundo em pares opostos, céu, inferno, luz, escuridão, divino, profano, bem e mal, é um conceito central em muitas tradições religiosas e propaga pelo nosso inconsciente, refletindo no nosso consciente, na nossa vida prática. Tem sim sua importância essa visão dualista para nos explicar realidades básicas deste mundo horizontal. Porém, se é esta a percepção, se é este o molde para a nossa relação com o divino, com a divindade, eis que vai originar o que contradiz a nossa conscientização do divino, a conscientização do divino em nós e em tudo. Porque sempre vamos verificá-lo, sempre vamos concebê-lo separado, distante, necessitando de um intermediário para fazer a junção conosco. Bom, logo, esta percepção separatista, dualista, em relação ao conceito do divino, é a causa principal de todos os males. E podemos bem facilmente analisar isso. Vamos juntos, vamos juntos. Ela tende a ser a raiz daquilo que representa as distorções diversas de nossas percepções, pois se trata da distorção maior. Pois, ao encararmos de forma dualista essa relação principal, nós vamos também, do divino, as diversas outras relações familiares, afetivas, institucionais, termos este molde da separação. E isto é o que, em relação direta, em consequência direta, vai gerar todas aquelas sensações, aqueles sentimentos que não desejamos ter. Ao negligenciarmos, então, o conceito da unidade, caímos, então, na crença e na atuação das dependências doentias, das transferências de responsabilidades, na vitimização, na autossabotagem, na desvalorização real do que nós somos, desvalorização de nossas próprias forças, pois as nossas forças, elas são integradas e se fortalecem cada vez mais pelo conceito de integração, de unidade. Vem daí, dessa percepção dualista, de separatividade, o hábito, o sentimento muito comum de que o outro deve fazer por mim. Eu não tenho capacidade. Eu não consigo executar tal feito. Todas, então, aquelas características relacionadas à depreciação do nosso ser surgem a partir deste conceito básico, dualista, de separação.
O cuidado, a observação é com respeito, então, a negligenciarmos o nosso poder interno. E, por isso, dependermos de forças externas, de forças outras, principalmente com relação ao que diz respeito à ideia do divino. Porque esta concepção separatista vai dizer, vai ditar, vai conceber dentro de nós que o divino está sempre fora. E se concebe nossa crença interna, também nós vamos passar assim a perceber. E todas as nossas relações serão assim moldadas. Não é difícil entendermos que todos esses distúrbios, autossabotagem, vitimização, negligência do poder próprio, transferência de responsabilidade para o outro, dão corpo, dão forma à criança fragilizada, que é o não reconhecimento do ser íntegro que somos em essência, que é a concepção da nossa unidade com o divino. Bom, a criança fragilizada, ferida, que pensamos ser originada só por traumas familiares em tempos da infância, se forma também pela crença dualista. Crença na separação. Mas por quê? Porque essa crença forma essa criança ferida. Afinal de contas, porque todas as crenças distorcidas, todas as crenças limitantes, elas impactam negativamente no poder de criação, no nosso poder de sentir leves, puros, criativos, que são capacidades, características inerentes à criança saudável dentro de nós. Este arquétipo tão importante que favorece todas as renovações e descobertas. Bom, vós sois deuses e esquecem disto. Realça que somos a centelha divina. No entanto, na correria do cotidiano, ligados à linearidade horizontal, deixamos de lado. Nos separamos da consciência dessa unidade, do reconhecimento da essência divina em nós e em tudo. E nos identificamos apenas com as referências, com as aparências, com as dependências, limitações, medos, apegos e muitos desejos. Lembrando da parábola do filho pródigo, mostra, então, uma vida lastimosa, miserável, desligada do divino, alimentando-se da comida dos porcos. No entanto, quando o filho pródigo reconecta, conscientiza da sua essência divina, ele entra na situação de êxtase. Ele é o próprio êxtase e banqueteia com o divino, no sentido de sentir-se pleno. Eis aí um molde, um simbolismo que retrata também a nossa vida perdida nessas horizontalidades, quando não conseguimos estabelecer a ligação com o vertical, com o divino. Bom, e pouco relacionamos, mas esta maneira de viver é a consequência da percepção da separação entre nós e o divino. A maior de todas as ilusões e também a principal geradora das demais ilusões.
o molde distorcido de nossa concepção mais profunda, a relação com o divino. Logo, que vai também implicar em todas as nossas relações, principalmente na relação que estabelecemos dentro de nós. Então, todas as formas de orgulho, de medo, de inferioridade, de insegurança, de incapacidade, são consequências desta cisão, dessa divisão, desta não vivência, não conexão com a unidade que somos. Bom, mas captando então essas referências do ego, vibramos na limitação do ego. O molde será então o ego. Acostumamos com a ideia de que o sofrimento é uma constante. Vibramos em culpas e pecados. Acreditamos que os males são incuráveis. Ou, se são, esta cura só vem do externo. Sentimos constantemente ameaçados, inseguros, incapazes e dependentes. Perdemos de vista, sem dúvida nenhuma, perdemos de vista o poder interior, nossa capacidade de criar, de amar incondicionalmente. Ligamos, então, excessivamente a essa vida básica, ordinária, no sentido de cotidiana, e descartamos o vertical, a ligação divina. A questão aqui não é viver nenhuma só, nem outra. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A junção disso. Essa junção só será possível no sentido da percepção da unidade. Sem dúvida, precisamos, em alguns parâmetros, desta concepção dualista, para entendermos alguns fatos. Mas depois deles entendidos, nós precisamos transcender este aspecto da percepção que nos leva a separar de tudo, principalmente desse poder inerente que somos, a centelha divina. Então, precisamos conciliar estes eixos horizontal e vertical. Precisamos integrá-los, unificá-los. Senão, a vida pode ser reduzida, guiada por ilusões, ao invés de termos uma experiência plena, conectada ao todo e à natureza divina do nosso ser. E quando percebemos essa natureza divina do nosso ser, ela não é percebida de forma unilateral, egóica. Ela é percebida no sentido geral. Se eu percebo em mim, eu percebo em tudo. É o Deus que está em mim e está em tudo. Não distante, não necessitando do intermediário, não necessitando de um local específico para encontro com o mesmo. É aqui e agora. A missa é aqui e agora. Bom, assim, vamos analisando, vamos pensando aí nas consequências desta concepção dualista. E vamos verificar que tantas vezes nós esquecemos, apesar de serem palavras bem conhecidas, nós esquecemos das palavras de Jesus que dizem, as palavras dizem, elas destacam que o aspecto divino do ser humano e a capacidade de realizar milagres é algo inerente a nós. E assim, o Divino Mestre expôs. Em verdade, vos digo que aquele que crê, que tem fé, conexão, fides, ligação, fidelidade, aqui eu estou colocando meu parênteses, também acrescentando ao termo crer, a fé. Porque crer tão somente não é importante. É importante
a fidelização, que estabelece a conexão. Então, em verdade, vos digo que aquele que crê, que tem fé em mim, fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa. Certamente, o Mestre Jesus aqui não se referia ao Jesus como ser, entidade, mas como Cristo que está nele é inerente em tudo e em todos. E essas palavras são um chamado para a nossa realização espiritual e a expressão do divino no cotidiano. Solicitando aí, nos convidando naturalmente para isto, aquele grande poder de fazer o bem e de transformar o mundo através da conexão. Da crença associada à fé, que é o fides, relação etimológica da palavra fé, que também tem relação com fidelidade, fidelizar-se, conectar-se com o divino. Bom, trata-se, sim, de um trabalho constante, gradativo, persistente, de honestidade interna, de orar e vigiai, mas representa também o maior dos investimentos. Aquele investimento que restitui a nós o que somos de origem, todos os poderes. Naturalmente, não estou falando aqui de poder egóico, poder do eu autêntico, do eu superior, dessa integração, quando, então, todas essas questões do ego já se transmutaram, se unificaram. Quando o homem externo e o interno são um só. Aquele que vivencia na existência, nas horizontalidades, a essência do divino. Então, é o existencializar a essência divina e existencializar a essência. Ver Deus na matéria, ver a matéria em Deus. Ver Deus em nós, ver Deus em tudo. Sim, e a vida pode ser muito maior do que nós percebemos. A vida, na verdade, ela é e pode ser muito mais do que o nosso atual nível de consciência nos mostra. Um estado de satisfação, de segurança, de plenitude, de prazer elevado. Isso não quer dizer que as adversidades do mundo vão deixar de existir. Mas elas serão percebidas, elas serão interpretadas como um desafio estimulante, como algo que tem um propósito maior, algo que quer nos aprimorar. E vamos compreender também que elas passarão, como se diz, a dor, a dificuldade, a adversidade só persiste enquanto elas têm uma finalidade didática. Aprendida a lição, capturado o propósito maior, sabendo interpretar, elas desfazem. E elas, então, essas adversidades do mundo, elas não terão poder de nos afetar. Ou, pelo menos, terão menos poder de nos afetar. Porque, à medida que elas vão acontecendo também, nós vamos acionando a consciência, a cosmovisão, no sentido de darmos graça, significado, propósito maior a elas. Mas, então, como vivermos em plenitude neste mundo? Parece que a chave se instala neste reconhecimento maior de unidade. E, assim, não se trata de invocar, de suplicar um Deus externo. Trata-se, sim, de evocar, fazer manifestar a presença divina.
sentir a presença de Deus como uma realidade constante, dentro de nós e em tudo, como algo que é interno e infinito, é inerente e transcendente, não como uma entidade externa ou distante, mas como uma consciência divina que permeia tudo, que faz tudo pulsar. Mais vital, mais evidente e mais próxima do que a nossa própria respiração. Bom, e assim nós vamos vivenciando essa plenitude, sentindo no decorrer do dia, no nosso cotidiano, esta cosmovisão que vai agraciando tudo. Uma unidade indissolúvel, manifestando nas diversidades do que aqui se mostra, da criação. Então, unidade se manifestando nas diversidades. O uno no verso, o universo. Uma presença interna, mas ao mesmo tempo presente em tudo, em todos, infinita, imanente e transcendente. Então, observa a conjunção, a conciliação do eixo vertical com o eixo horizontal, o que dissipa pela cosmovisão este sentimento de separatividade que vem da percepção dualista. Deus não como uma figura antropomórfica ou limitada e ditada pelos dogmas, separada do mundo e das criaturas. Não no conceito de comparar aos homens, mas no conceito de manifestar em todos os homens, em todos os seres vivos, em todas as criaturas, dentro de nós e em todas as coisas. Mas como alcançar esta percepção? Como você faz para alcançar essa percepção? Comente aí nesse vídeo, nos ajude com a sua experiência, com as suas vivências, com seus momentos de conexão, momentos que muitas vezes eles têm assim uma frequência menos consistente, mas à medida que nós vamos corporificando a essência, nós vamos vivenciando o divino em todos os momentos, dentro de nós e em todas as coisas. Bom, mas como vivenciar isso? A chave é a conexão. Aliás, para uma chave abrir uma porta, necessário se faz a conexão. Eis um esquema, uma analogia que serve para tudo neste mundo e para esse propósito também. Porque a presença está aqui. A porta está aberta. A bem da verdade, ela nem existe. Basta tão somente nós nos conscientizarmos. A conscientização é o fator da grande transformação. Sentirmos efetivamente a essência divina na existência. Existencializar neste mundo a essência. Essencializar a existência. Ver Deus na matéria, ver a matéria em Deus. Conjugando tudo isso em todos os momentos. Bom, nessa atitude, a situação é de estarmos numa grande missa, cumprindo a nossa missão, onde quer que estejamos. Quando estamos cumprindo a nossa missão, de fato, uma missão é uma grande missa, nós estamos constantemente na missa. Já não dependemos de dogmas, de instituições, de retiros, de locais, de intermediários para tal situação.
E quando isso acontece em um indivíduo, ele consegue também acionar essa força do coletivo. Porque não se trata de uma questão egóica, trata-se de um fato, de algo efetivo, de unidade. Bom, e naquela frase bem conhecida, buscai primeiro o reino de Deus, no sentido de buscar ligado a conectar, porque não precisamos buscar de nada. A obra está aqui, a presença está aqui, basta tão somente nós nos conectarmos. O trabalho agora é nosso. E o resto nos vem por consequência, como consequência. Porque tudo é concomitante e integrado. No sentido da unidade, tudo é concomitante e integrado. E podemos sentir essa vibração, essa sensação em todos os momentos. Nos restituirmos a nós mesmos. E é desta percepção maior que vem todas as possibilidades que nós temos dentro de nós e que precisam ser manifestadas. Tem todas as formas autênticas de autonomia, autossuficiência, autorresponsabilidade, autoestima. Porque todas essas características só se justificam, só são realmente consistentes e evidentes se estão ligadas com um processo maior, unitivo, de unidade, conectado com o vertical e expressando no horizontal. Vertical, espiritualidade, conceito divino, horizontal, materialidade. Esses eixos precisam se fundir. Quando eles não fundem, o que vem são dogmas, são restrições, são distorções. É o próprio conceito separatista, é o dualismo. Horizontal ou vertical, um ou outro. O que vale é a união, aquela junção entre esses eixos, que é o ponto da grande transmutação, quando o eixo vertical cruza com o eixo horizontal. Espiritualidade interligada com materialidade. Sentir os impulsos da verticalização, da espiritualidade, mas nos agraciarmos também nos prazeres deste mundo. E natural é que quando assim vamos executando, esses prazeres, eles vão tomando uma conotação também mais apurada, mais aprimorada. A ascensão ao vertical leva também a uma altitude, a um aprimoramento, a uma sublimação de todas as nossas práticas, de todos os nossos hábitos, de todos os nossos gostos vivenciados aqui neste mundo. Da nossa vida cotidiana, do nosso próprio comportamento, sem dúvida nenhuma. Bom, para esta questão que estamos conversando aqui, que é de mais importante, estou falando da conscientização do divino em nós e em tudo, do sentido de unidade. Para isso, em minha prática pessoal, estou sempre me perguntando: quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? No sentido de realçar, fazer manifestar a presença. Compreender o papel que eu estou desempenhando aqui, a peça que eu estou executando, mas interligada ao divino. E buscando sempre a conscientização da luz interna através de mantras, através de visualizações, naquele poderoso mantra. Eu sou luz, a luz sou eu. E quando pronuncio eu sou,
Já não estou me referindo ao eu limitado, ao eu egóico. Estou me referindo a esse eu unitivo, ligado à unidade, à própria unidade. E o cuidado para pronunciar em qualquer situação este eu sou, porque eu sou só é legítimo quando diz respeito à integração com o divino, à unidade, à essência divina, à centelha divina. Embora possamos estar apresentando, representando diversos papéis, até menos agradáveis, mas em essência, eu sou é a centelha divina que se expressa, que se manifesta. Então, eu sou luz, a luz sou eu. Trata-se de um mantra poderosíssimo para chamar esta presença a todo momento, porque esta luz é a luz que ilumina o universo e é a mesma que reside dentro de cada ser, de mim, de você, de tudo. Já não há essa separação entre eu, você e tudo mais. Esse estado, ele não precisa de uma meditação isolada para ser percebido. Pela cosmovisão, pela conscientização, associando também que é teoria abrangente, na prática, nós podemos a todos os momentos. O objetivo da jornada interna é este. Em todos os momentos, qualquer que seja a situação, estarmos conscientes da centelha divina, desse princípio unitivo. Então, essa luz, na verdade, é a nossa origem, é a nossa hereditariedade, que é transcendental. E quando reconhecemos que a nossa origem é a luz, que a nossa hereditariedade é a luz, todas aquelas questões fragmentadas, todos aqueles aspectos egóicos, todas as doenças orgânicas, todas as doenças do comportamento, elas se desfazem pela transmutação da luz. Porque a luz, ela clareia o que quer que seja. A luz é um elemento que, por mais obscuro que seja o local onde ela penetra, ela clareia. É o elemento de imunização espiritual. Bom, e também iluminação espiritual sugere tudo isso. Iluminação espiritual ou despertar é o reconhecimento do que nós somos. Em essência, a luz divina. E esta conscientização, ela pode ser favorecida por várias práticas, pela meditação, pela reflexão, pela visualização criativa, mas sempre pelo orai vertical e pelo vigiai, conciliando esses eixos, vertical com horizontal, conexão com o divino e observação, atenção a este mundo, que este mundo é um reflexo do divino, está interligado ao divino e muito nos ensina. E no sentido da visualização criativa, na minha prática cotidiana também, estou sempre visualizando a captação de um facho de luz, uma luz que abarca tudo, e é por isso que eu a capto, a captação, a dinamização nesse corpo que se expressa, estendendo essa dinamização no sentido de cura para todos os meus corpos, e transmissão. Então, captação, dinamização e transmissão dessa luz, que está à mercê de nós, em todos os momentos, em todos os espaços. Esta é a efetiva conscientização prática, e podemos fazer esse exercício a todos os momentos. Estejamos fazendo o que quer que seja. Esse estado de presença, ele deve propagar em todas as situações, para cada vez mais nos conscientizarmos da nossa missão e nos encontrarmos, então, nessa missa sagrada que se estabelece
a todos os momentos, em qualquer que seja o local. E assim, reconhecemos que a vida pode ser e é muito mais do que vivenciamos. A conciliação, no sentido da unidade, de percebermos, então, essa crença dualista, separatista, e quando a percebemos, já estamos colocando consciência ao fato, já estamos nos libertando dela, e assim, o próximo movimento é nos exercitarmos. Exercitarmos através das meditações, da conscientização, do solilóquio, chamarmos aquela presença interna consciente de dentro de nós para a conversa autêntica em todos os momentos. É um prazer compartilhar esta ideia com você, uma ideia que faz parte de mim, de você, do todo, é a unidade. E lhe convido a repetir esse vídeo, capturando o que está entre as frases e fazendo suas anotações, meditando sobre essas questões, para prosseguirmos, então, nessa jornada interna de autotransformação, de conhecimento, de reavaliação de nossas crenças, porque é isso que leva à autotransformação, é a efetiva conscientização. Mas compartilhe também este conteúdo com alguém que você julga que pode se beneficiar com o mesmo. Se inscreva neste canal, ative as notificações e, como sempre, é um prazer o seu comentário. O seu comentário que venha a acrescentar informações aqui, a acrescentar experiências, levando em consideração também que toda essa forma de pensar de unidade, de conexão com o divino em todos os momentos, aqui e agora, dentro de nós e em tudo, pode ser considerado para aquele que está acostumado com o dogma separatista, com a crença dualista, pode ser considerado como uma heresia. Mas devemos sim, avaliarmos todos esses nossos dogmas, todas essas nossas crenças, assim, a fim de nos libertarmos dessas dependências, dessas relações de dependências doentias, da autossabotagem e do sentimento que nos invalida diante do que realmente nós somos. Essência divina, luz. Concluindo com esse fabuloso mantra, eu, no sentido do eu autêntico, no sentido do eu unitivo, no sentido da conexão, da unidade. Eu sou luz, a luz sou eu. A nossa origem, a nossa hereditariedade é a luminosa. Expressemos, então, luz em todos os momentos nessa conscientização. Com muito prazer. Namastê.